Bom dia. Hoje, uma nova palestra para a Associação Espírita Laura Machado. Esta também baseada no livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado por Emmanuel. O capítulo de hoje é o de número 39, cujo tema é Em que perseveras? Neste capítulo, Emmanuel nos coloca também um versículo. Este é de Atos, capítulo 2, versículo 42, e diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Onde perseveravam esses cristãos? No Evangelho de Jesus, na comunhão, ou seja, no laço fraterno entre eles, na união, no partir do pão. Podemos pensar no pão espiritual, na partilha deste pão do Evangelho com os nossos irmãos. É como partilhar com eles essas descobertas espirituais que nos faz dar os passos na vida, na busca de valores que valorizam a convivência entre nós, na pacificação, na confraternização entre todos. Emmanuel nos coloca então nesta lição a seguinte proposta: em que perseveras? Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. Comentam entusiasmados como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestia os corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista. Comungam com o personalismo destruidor. Fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os a mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo.
Este então é o texto que Emmanuel nos brinda no capítulo 39. E vamos também fazer alguns comentários a respeito sobre a leitura de hoje. Vamos ver então que esses que analisam as condições atuais que vivemos acreditam que o planeta segue sua marcha atual sem a participação da espiritualidade, como que apartados da assistência moral que poderíamos contar e que estamos entregues apenas à vida material, que os acontecimentos vivenciados no planeta são decorrentes desse fato. Pensam que não ocorrem mais fenômenos de efeitos espirituais e que não contamos com essa assistência maravilhosa dos nossos irmãos desencarnados. É um grande engano acreditar nessas hipóteses, pois o intercâmbio entre os dois mundos sempre existiu e continuará a existir. Naturalmente, essas revelações já deixam de ser divulgadas como fatos maravilhosos, pois a humanidade já tem o conhecimento patente das leis naturais que as regem. Comentam com certo saudosismo os tempos iluminados em que os grupos de apóstolos corriam pelo mundo conhecido em pregação, levando os ensinamentos do Cristo que renovou os princípios seculares do Império Romano. Lembrando que durante o reinado de Constantino, neste Império Romano, no ano de 313 d.C., ele estabeleceu a legitimidade do cristianismo e de outras religiões, e no reinado do imperador Teodósio I, já em 380 d.C., passa a ser a religião oficial do Império Romano. Esse é o trabalho desses grupos de apóstolos que estavam divulgando o cristianismo a ponto de então, passado todo esse tempo ainda, o Império Romano acatar esses ensinamentos e incorporá-lo como sua religião. Asseguram que a fonte das dádivas celestes secou, que deixaram de fluir para a humanidade, sem atentar que a nossa capacidade de receber é que ficou interrompida pela nossa maneira de compreender como elas chegam até nós, de ter a sinceridade de reconhecer nos detalhes que diariamente estamos sendo presenteados por Deus. Olhemos à nossa volta para constatar todos os sinais da presença do Criador. Ele os espalha em profusão diante dos vossos passos. No entanto, ainda há quem o renegue. O próprio Cristo conseguiu convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que realizava? Nem o próprio Cristo conseguiu convencer a todos. Não há os que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem? Não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, Ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Tudo segue a ordem natural das coisas, e as leis de Deus não serão nunca invertidas. Não vereis, pois, milagres, nem prodígios, nem nada de sobrenatural. A história da cristandade fala de mártires que foram ao suplício com alegria
hoje em nossa sociedade, não é preciso, para sermos cristãos, nem o holocausto do mártir, nem o sacrifício da vida, mas simplesmente o sacrifício de nosso orgulho, egoísmo e vaidade. Triunfaremos se a caridade nos inspirar e a fé nos sustentar. As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. Emmanuel diz no Evangelho: a atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. Veja, se a maioria prefere ficar com os pontos de vista e comunga, concorda com o personalismo, que é uma posição voltada para o interesse pessoal e evidencia a inferioridade de quem o nutre na alma, fortalece a raiz do egoísmo. Com isso, temos na questão 913 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que pode considerar radical? E respondem os espíritos de luz: temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto não lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, ou seja, o combate a esse mal que é o egoísmo. Portanto, aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, deve expurgar o seu coração de todo sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. No Evangelho segundo o Espiritismo, há uma comunicação também em que é dito sobre o egoísmo. E lá diz assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral impede, atrapalha. O egoísmo é, pois, o alvo do qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combatê-los em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade do homem. Então vemos que no texto os apressados e impacientes sempre comprometeram as melhores causas. Estamos com as inconsistências, as dúvidas e indecisões dos homens ou com a firmeza dos ensinamentos imutáveis do Cristo?
A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Eis então a lição que hoje recebemos, que nos chama para buscarmos aqui a nossa linha de conduta moral que podemos buscar na Terra, num plano já traçado, e que esse plano possa nos levar à luz, nos levar às causas boas que podemos realizar na Terra em prol dos nossos irmãos. Vermos onde vamos perseverar, naquilo que somos melhores qualificados. Vamos buscar perseverar nos ensinamentos do Cristo, nas suas leis morais, aquelas que Ele nos deixou, que é a forma mais correta de cumprirmos com a nossa missão terrena. Muito obrigado, que Deus nos dê uma boa semana e que possamos realmente levarmos esses conhecimentos, distribuirmos entre nós, entre os nossos irmãos, entre os nossos familiares, esses ensinamentos valiosos que o Cristo nos deixou. Um bom dia a todos.